Olá, boa noite. Daniela entrou aqui. Carolina Trigues também. Bem-vindos. Maraia de Fátima. Vou dar uns minutinhos para todo mundo ir entrando. Galileu. Batistela. Vera Gomes. Daniele Farias. Lembro de você, dos eventos, né? Boa noite. Janete, psicanalista também, boa noite, bem-vinda. Só mais uns 2 minutinhos, boa noite. Sueli, vou vê-la. E aí eu já vou começar aqui, tá? Raíssa também, boa noite, bem-vinda. Vini Cardoso. Felipe, creio que seja meu maravilhoso amigo, bem-vindo. Stephanie Oliveira também, bem-vindo, boa noite. Silvia, Viviane, Maria Hungria, Celina Andrade também. O meu querido amigo Thales, boa noite, meu querido, bom vê-lo aqui. Olá, minha querida. Regiana também, bom vê-la. Beatriz Oucas, muito bom, minha querida, vê-la aqui. Boa noite, Viviane também. Ana Maria Carvalho, bem-vinda. Vi que você colocou uma pergunta. Olá, Bia. Darlan também entrou. Boa noite, Stephanie. Psi Joana também. Boa noite. Meu lacaniano favorito. Boa noite, meu caro Darlan. Agradeço o carinho. Bom, legal, então os que forem entrando aqui sintam-se bem à vontade, tá? Bem-vindos à nossa live. A gente não tem tanto o costume aqui no Instituto de fazer as lives, né? Espero que esteja... Tá boa? Ok. Foi, né? Pronto. E, bom, enfim, vamos aqui porque as lives são muito rápidas, né? Então vamos ver se a gente consegue minimamente trabalhar os assuntos aqui prometidos, tá? Bom, então boa noite a todos, bem-vindos uma vez mais. Essa live deve ficar gravada, então caso você não consiga ver, veja depois com calma em algum outro momento. O tema da live é estruturas clínicas de Freud e Lacan, né, em que eu tenho até aqui separado algumas perguntas que já me fizeram e eu vou respondendo ao longo aqui da live, mas o mais importante é, além de falar de estruturas, né, algumas pontuações em nível de fundamento, falar do nosso evento, né, que vai ocorrer no final desse mês que vai entrar, agora de agosto, dia 30 e 31 de agosto, que vai ser em Feira de Santana, né, interior da Bahia. Nós estaremos retornando para a feira. Nós fomos para a feira em março, fizemos um primeiro evento lá, que foi um sucesso, foi algo bem legal. A gente foi muito acolhido, né, pelos baianos, enfim, os feirenses, como fala, e todos as pessoas, né, do entorno também, muita gente de longe veio. Até o Instituto aqui já colocou do simpósio nosso Feira de Santana, o link está na bio. Evidentemente, quem tem a facilidade presencial de ir, vá. Né? Nós vamos fazer um evento ainda maior dessa vez, bem mais pessoas, muito próximo de onde foi da outra vez. Nós fizemos num shopping, né, da cidade, e agora vai ser no Ibis, que é basicamente ali atrás do shopping, tá? Então vai ser um evento ainda maior. As temáticas são mais aprofundadas, vamos ter uma roda também com outros profissionais que vão falar, né, de perversão, psicose, neurose e tudo mais. E também, claro, a minha fala ali juntamente com a professora que é conhecida por Helena, mas que na verdade é a Joelena, né? Enfim, então sintam-se devidamente convidados. Os que não puderem ir, evidentemente, ficará gravada a live. Então, a live não, o evento, então vocês podem acompanhar ao vivo ou depois acessarem. Falando aqui então do básico, tá? Eu vi aqui que o meu querido amigo Felipe entrou, Poliana também, boa noite. Falando aqui de algumas pontuações basilares, antes de vir para as perguntas, tenho aqui as perguntas: como saber em qual estrutura o paciente se encaixa, se ele pode transitar, em qual fase há uma certa fixação, e vocês podem comentar aqui, já deixar algumas perguntas, e eu vou falando aqui ao longo da live. Começo da conversa, tá? Para você que já é da clínica ou você que é apenas um estudioso da psicanálise ou tem ali um interesse em saber qual que é o olhar da psicanálise sobre a vida. A palavra estrutura, enquanto conceito, ela é algo que não aparece em Freud, tá? Você não tem nenhum texto, nenhum repertório
né? Não estava no repertório do Freud essa ideia de estrutura. O que aconteceu foi que tanto Freud quanto Lacan, tá? Isso aqui também é legal pontuar. Olá, Patrícia Carreal, boa noite. Eles não trabalhavam de forma tão concreta como nós temos hoje com essa noção de estrutura. Do tipo, a tripartição histórica de estrutura da neurose, estrutura da perversão, estrutura da psicose. É possível que se diga que isso foi uma interpretação pós-lacaniana, tá? A rigor, se você for ler o texto de Lacan a rigor, você vai ver que ele vai falar de uma coisa chamada estrutura da linguagem, que aí sim é algo que o Lacan vai se apropriar do termo estrutura, que não vem nem dele, né? Vem do Claude Lévi-Strauss da antropologia. Então, grande amigo, né? Antropólogo belga. Então, assim, essa ideia de estrutura não está em Freud, tá? E não está em Lacan. Então, professor, como é que todas as escolas de psicanálise, um dos primeiros contatos que qualquer pessoa tem com psicanálise é entender ou conhecer essa ideia de estrutura? Isso foi uma interpretação. Depois de lermos muitos textos de Freud, de Lacan, parece que existia uma ideia de estrutura, tá? Mas é bem importante que isso é como se fossem assim, as ideias dos discípulos, né? As ideias dos estudiosos, dos alunos depois dos mestres. Que eles não disseram isso necessariamente, mas deu a entender. E aí começaram a formular esse pensamento e disseminaram. Necessariamente é uma imprecisão teórica? É um erro? Não, né? Acho que mais de 90% das escolas de psicanálise, nas suas transmissões, e é claro que eu vou fazer o recorte de escolas de verdade, né? Escolas que se promovem ali a fazer uma transmissão de psicanálise, vão trabalhar com esses conceitos, né? E vão pensar a sua clínica à luz disso. Primeiro ponto. Ok, então nós já sabemos que não foi de Freud, não foi Lacan necessariamente que, né, determinaram essa noção de estrutura, foram os pós-lacanianos, pós-freudianos, né, numa interpretação quase que comum. Qual é a ideia, então, central disso? A ideia é o seguinte, que tanto o discurso neurótico, o discurso perverso e o discurso psicótico são tipos de discursos que eles detêm de uma estrutura que quer dizer o quê? Independente dos fenômenos, algo se mantém. Então eu vou falar de forma até um pouco mais palpável para vocês, já que muitas pessoas aqui, eu imagino que não sejam tanto no meio, né? Independente do que pode acontecer na sua vida, né, de traços de personalidade, de acontecimentos previsíveis ou não, você vai responder a esses acontecimentos da mesma forma, tá? Algo vai se manter. Então veja, quando falo-se de estrutura em psicanálise, pensa da seguinte forma. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é aqui, pelo menos, a nível de transmissão. Que a pessoa, quando é neurótica, ela é neurótica em todas as áreas da vida. A pessoa, quando é perversa em todas as áreas da vida. A pessoa, quando é psicótica em todas as áreas da vida. Então, envolve o campo do amor, envolve o campo do campo profissional, o campo pessoal, né, da individualidade, em qualquer lugar da sua vida, campo religioso, enfim. Então, essa é a noção de estrutura que se tem, de que como um neurótico vai responder a uma rejeição. Então, pode ser de homem, pode ser de mulher, pode ser de um lançamento que começou agora, pode ser um lançamento a longo prazo. Ele sempre vai responder dessa forma, tá? Então, eu já tenho aqui uma pergunta, eu vou deixar para responder depois. A mesma forma da perversão. Hoje mesmo eu estava reassistindo um filme, que eu indico muito a vocês, chamado A Professora de Piano, com a Isabelle Huppert. Né, um filme francês que retrata de forma bastante fidedigna, né? É bem importante deixar isso, porque não é fidedigno, porque não é um caso clínico. Então ali é uma certa projeção, né, dentro de que uma escala cinematográfica pode produzir, né, que um filme pode produzir, do que seria uma mulher perversa. Então é um filme brilhante, eu recomendo que vocês assistam. Então assim, como que a mulher perversa, por ter estrutura perversa, vai reagir de determinada forma? Né, a psicose da mesma lógica. Então, a ideia de estrutura, ela está nesse sentido. Ela visa ter uma certa previsibilidade. Carol, o nome do filme é A Professora de Piano, tá? A ideia de estrutura visa dar uma certa previsibilidade. Então, eu sempre vou ter mais ou menos uma noção de como um neurótico, como um perverso, como um psicótico vai responder a uma situação da sua vida. Ou em termos mais lacanianos, né, vai se posicionar mediante a um conceito que nós temos aqui de outro, tá? Então tem isso. Já alavancaram aqui a pergunta sobre o autismo ser uma quarta estrutura. Eu vou já então entrar nessa seara. Essa tripartição, neurose, perversão e psicose, é a tripartição mais conhecida da psicanálise, pelo menos até hoje.
O clínico que só trabalha com essa tripartição, ele está errado? Não necessariamente. Só que ele vai ter uma leitura do seu tempo e da sua clínica bastante incompleta. Porque cada vez mais tem surgido, eu não sei se eu uso o termo desafios, eu prefiro usar o termo discursos em que eles não vão se enquadrar, pelo menos de forma tradicional, como nós conhecemos, nessas tidas estruturas. Então, por exemplo, aqui acho que foi a Patrícia que comentou, o autismo é algo que já houve uma tentativa histórica na psicanálise de enquadrar o autismo a um tipo de psicose, né? Pela relação com a realidade, a relação com a palavra, a relação com o outro. Felizmente já chegou, pelo menos até onde eu tenho por conhecimento, um certo abandono dessa tentativa de enquadrar o autista ali dentro de uma psicose. E sabemos também, né, eu gosto de colocar isso, eu enfatizo muito isso nas minhas aulas, né, que a psicose, em nenhum tipo, né, mas em especial a psicose, nós afastamos muito a ideia de qualquer noção de doença, de um problema, né? Existe até algumas brechas na historiografia, né, da teoria psicanalítica, que vai pensar o psicótico. O Winnicott pensava que a neurose é uma conquista, você foi salvo da psicose. Eu tenho uma leitura um pouco crítica nisso, porque, de fato, existem muitas problemáticas ou dificuldades, como nós falamos, de psicóticos, né, ou de pessoas que tiveram delírios muito severos, alucinações, esquizofrenias, mas rotular isso dentro de um campo de doença, de maldade até, é algo bastante impreciso. Então nós temos hoje, por exemplo, algumas leituras, né, em especial aqui a Escola Argentina tem liderado essa produção, né, conhecida como a Pola, do professor argentino Alfredo Eudenstein, né, e toda a sua trupe, sua turma. Isso, o autismo tem a questão do ciclo funcional. Tem muitas coisas diferentes da psicose, né? Que vai, por exemplo, ofertar, né, uma ideia de estruturas para além dessa tripartição. Então vai incluir, né, novas formas de diagnóstico. Vai incluir, por exemplo, o autismo, vai incluir, por exemplo, a resposta psicossomática, que é algo diferente da psicose e também da histeria, que é bem legal. Né? Vai incluir, por exemplo, a hipocondria, que foi algo que Freud começou a escrever no início da sua produção bibliográfica e meio que acabou ficando um pouco de lado. Vai enquadrar, por exemplo, a melancolia como um tipo clínico, né? O melancólico tem um discurso próprio. Então são outras formas de pensar, né? Aproveitando o ensejo, já vou pontuar algo que pode ser dúvida para muitos de vocês, e eu tenho tido essa fala recente, que é o seguinte: há dois diagnósticos que são muito populares, né, hoje, para além do autismo já citado, que é o do borderline e da bipolaridade. E eu tive uma fala recente numa das aulas que foi o seguinte: esses dois diagnósticos eles costumam ter pouca efetividade ou serem pouco desenvolvidos na clínica psicanalítica. Também já pontuo aqui que eu não sei se alguma vertente psicológica tem algum tipo de sucesso, seja lá o que isso for, com esses dois tipos clínicos, com esses dois discursos, mas nós sabemos que na psicanálise não se tem tanta eficácia dentro do enquadramento do que entendemos que é uma cura ou até mesmo que é o processo psicanalítico. E as razões são duas em especial. Vale tanto para o borderline quanto para o bipolar. Primeiro, são dois tipos que eles geralmente vão estar ligados a um processo medicamentoso psiquiátrico. Quando nós atendemos uma pessoa que está, eu não vou chegar a usar o termo dopado, porque a maioria não necessariamente chega dopado, mas que precisa da medicação para minimamente ter uma coesão dentro de um dia, a fala dessa pessoa já é muito alterada, quando não adulterada, porque literalmente você está ali consumido, né, por uma série de medicações. A gente sabe que pessoas muitas vezes bipolares borderline tomam mais de 2, 3, 4 medicações por dia. Então a fala já fica algo bastante impreciso, em comparação com alguém que nós entendemos que está mais ou menos ali pleno nas suas capacidades mentais, intelectuais, de livre associar. Primeiro ponto, esse laço com a psiquiatria não é um impedimento para a análise, mas é algo que pode atrapalhar e costuma atrapalhar. Segundo campo, né, de explicação do porquê esses dois tipos geralmente não têm tanta eficácia na psicanálise. Não se costuma respeitar o tratamento psicanalítico, a ideia da psicanálise. Né? E tem muitas ideias da psicanálise que se divulgam no meio social que elas são imprecisas, elas são inverdades, como por exemplo que o psicanalista é responsável por separar pessoas, casamentos,
que o psicanalista vai fazer a pessoa perder, vai fazer a pessoa abandonar sua fé. Tudo isso é coisa de gente que não é da área, né? E às vezes tem uma experiência traumática com algum psicanalista e, infelizmente, isso ocorre. E às vezes sai disseminando informações bastante inverídicas. Enfim, o que se sabe é a psicanálise tende a ser um processo longo, né? E um processo longo, quando eu falo longo aqui, não necessariamente se detém uma ideia de tempo, de 10, 20 anos. Mas longo no sentido do trabalho. É um trabalho em conjunto. O analista trabalha junto com o paciente, né? E o paciente trabalha junto com o analista. Ou analisante, analisando, como preferirem falar. Então, não é algo que assim, eu venho aqui relatar e você me diz a chave, né, o analista como mestre, que tem esse saber, e você vai lá e vai colocar em prática o saber que o analista está te passando. Não é isso que costuma acontecer, na verdade, não é isso que deveria acontecer. Então, o analisando, ele tem que desejar fazer análise. E desejar fazer análise é desejar estar diretamente conectado a um campo da perda, a um campo da dificuldade em relação à resposta. Há um campo em que a falta, que é um lugar e que geralmente a gente tenta tanto evitar, fica ali numa posição meio subalterna, a gente até esquece que existem algumas faltas, ela vem com muita força, ela vem de forma muito nua, de forma muito direta, muitas vezes pela colocação do analista, pelo silêncio do analista ou necessariamente pela livre associação do analisando. Então, é um processo que, literalmente, você não precisa ser uma pessoa inteligente, intelectualizada para fazer. Eu gosto muito de uma frase que o Lacan dizia, que a análise é uma experiência de desintelectualização. Então, a análise não é para te deixar uma pessoa mais inteligente do ponto de vista de repertório acadêmico. Isso você faz estudando na sua individualidade, frequentando grupos, faculdades, esse é outro lugar. Mas a análise é uma experiência que vai fazer com que você esteja diretamente em contato com a falta sobre si. É só você escutar alguém que está falando há 5 minutos que você vai ver que essa pessoa não tem a menor ideia de quem ela é, do que ela está fazendo, porque ela deseja quem deseja, porque ela tem medo que tem medo. O não sei é algo que vai aparecer muito rapidamente. E a diferença de você estar numa conversa de bar, numa conversa com amigos, familiares, cônjuges, em que alguém vai te fazer uma pergunta e você vai prontamente dizer, eu não sei, e isso vai morrer, e eu vou fazer uma piadinha, e a gente vai beber algo, vai fingir que o não sei não é importante. Na análise, o não sei vai ter que ser trabalhado, né? E ao ser trabalhado, nós vamos descobrir, né, pelo menos essa é a hipótese freudiana, e o Lacan mais ou menos ali vai continuar, uma série de processos que a gente, se pudesse, né, não seria verdade. Eu tenho usado muito uma metáfora. O que é a análise, né? A análise é você chegar ali junto com um profissional em que você traz um quebra-cabeças, né, vamos dizer, da sua vida, que tem ali, sei lá, 10 mil peças, que conta toda a sua biografia de forma bem espalhada em quebra-cabeças, e você vai montando esse quebra-cabeças com o seu analista, com a diferença que, com a situação, que você vai só colocando as peças que te interessam, né? Os momentos biográficos, as cenas, os afetos, as emoções que te agradam e que gratificam a sua existência, gratificam o seu narcisismo, né? Muito obrigado, querido Daniel. Um grande abraço para você também. E o analista vai ser responsável por colocar algumas peças, que são muitas, desagradáveis, mas que também fazem parte da sua biografia. Então, o processo analítico, ele costuma estar muito associado a uma ideia de que isso também é você, né? Tudo isso que você já me trouxe com alguma noção que você já sabia, e tudo isso que veio, né, que está aparecendo, isso também faz parte de você. Esses desejos, esses medos, essas inseguranças, né? Tudo isso também faz parte desse complexo quebra-cabeça que nós chamamos de vida. Então, retomando ao ponto do borderline do bipolar, eles costumam não respeitar quando o analista coloca o pedaço, né, o quebra-cabeça que vai fazê-los, né, se desvirtuar um pouco dessa imagem idealizada que tem de si, né? Então, assim, e outra coisa, eu também gosto de ter uma leitura, que o borderline, ele é um diagnóstico sobretudo social. Não que os outros não sejam também, é possível fazer uma leitura crítica sobre isso. Mas o borderline, ele tem algo associado com a raça, né? Eu me lembro, por exemplo, de um caso que supervisionamos, em que um analista trouxe um caso de um jovem que estava quebrando carros no meio da rua, meio que de forma desvairida, eufórica, e houve todo um lugar ali de acolhimento, de calma, de paciência pelo coletivo,
E quando a gente foi perguntar, falou assim, mas qual é a cor desse garoto? Né? Aí a analista ficou assim, ele é branco. Eu falei, imagina um garoto preto, né? Acho que era pobre também. Se em qualquer contexto, que qualquer recorte do Brasil que você quiser fazer, que está quebrando carros assim do nada, será que haveria a mesma paciência? Será que haveria esse entendimento que falariam assim para ele, não, cuidado, não façam nada, ele é borderline. Então também tem algo da raça aí que é preciso incutir nesse diagnóstico, tá? Eu acho que é um pouco irresponsável. E eu gosto dessa fala também de que o analista que não está, né, ele não precisa necessariamente estar inclinado a alguma paixão política, tá? Por exemplo, aqui no campo mais à esquerda, que a gente sabe que tradicionalmente os analistas tendem, pelo menos aqui na escola brasileira, né, o recorte brasileiro, a serem mais à esquerda, pelo menos nas mídias, grandes mídias, né? Então não precisa ter uma paixão política tão definida, mas você não pode dissociar o meio onde você vive. Você não pode dissociar, por exemplo, que quando nós falamos de sofrimento, e o sofrimento brasileiro, ele está pautado por muitas pessoas que vão ter um sofrimento que vão para além da sua subjetividade, se assim eu posso pontuar. Né? Se você é alguém que todos os dias tem que pegar, enfrentar trânsito, enfrentar transporte público, enfrentar uma série de dificuldades, de humilhações, né, que o trabalhador médio ali tem, o dito proletariado, se você fica com fome, se você dorme mal, se você tem pouco campo de lazer, se você não consegue ter dinheiro no final do mês para fazer algo que te dê ali alguma gratificação, tudo isso evidentemente vai estar associado ao seu sofrimento. Né? Por isso que eu também tenho uma fala que às vezes eu preciso falar de forma muito pausada para que seja compreensível, que é o seguinte, às vezes eu brinco nas aulas que o único que tem direito ali de sofrer e que sofre de verdade, entre muitas aspas, são as pessoas ricas. E por que o rico sofre tanto? E geralmente quem faz essa pergunta é o pobre, né? Porque o pobre olha para o rico sofre tanto, ele não tem problema. Na verdade tem um lugar até oposto, né? O rico ele vai sofrer justamente porque ele tem muito espaço na vida, né? Porque ele tem muito tempo. Então, se você tem muito tempo, até como eu estava brincando com alguém, você tem tempo para as caraminholas entrarem ali na sua cabeça, né? Então, quanto mais espaço você tem e quanto mais bem resolvido você vai estar a nível material, em que você não tenha que pensar no dinheiro, isso abre uma lacuna na vida que vocês vão concordar comigo, enorme. Né? Porque imagina uma pessoa que nasceu, né, num contexto social privilegiado, em que sempre teve de tudo, por assim dizer, e de tudo mesmo, uma excepcional escola, hospitais, lazer, acesso, cultura e assim segue. E aí teve um pai, teve uma mãe que podia estar em casa, mas não estava. Que tinha tempo para conversar e não conversava. O que podia ser e não foi. Né? E tem algo do dinheiro também que eu acho legal colocar. A gente costuma comprar aquilo que a gente não consegue doar. Né? Então é muito mais fácil comprar algo para alguém do que o doar. Porque o doar ele envolve necessariamente alguma coisa ali de um campo subjetivo e de um desejo. Né? Para eu doar o meu tempo a alguém, eu tenho que desejar esse alguém. Eu tenho que querer estar perto desse alguém. Eu tenho que querer ali ouvir, abraçar, né? Enfim. Então, como eu geralmente vai ser difícil desejar, né? O desejo ele é um lugar bastante obscuro, por assim dizer. É mais fácil eu comprar coisas, né? É mais fácil eu arrumar a vida da pessoa para ela não precisar de mim. O dinheiro tem muito essa função, né? O dinheiro eu consigo dar um professor particular, eu consigo dar um carro, eu consigo dar uma série de facilidades na vida que quanto mais facilidades você tem, menos você precisa do outro. E ok, é muito melhor viver assim do que não viver, eu acredito é melhor você ter uma vida mais bem resolvida financeiramente do que não ter, mas fica esse lugar aí que é bastante próprio, né? Enfim, vou passar aqui algumas perguntas que fizeram, tá? Pra gente ter tempo e também vocês aqui que forem querendo, eu vou comentando. Primeiro, tem uma pergunta aqui da Ângela que foi feita no meu Instagram. Um sujeito perverso pode ser curado? Ele tem insight? Eu não entendi muito bem o que você quer dizer com insight, tá? Ângela, não sei se isso é da escola inglesa, mas vamos lá, o sujeito perverso, né? Se ele pode ser curado. A noção de cura na perversão é uma noção muito mal explicada, tá? Nós temos alguma clareza e algum repertório bibliográfico quando vai falar de neurose, tá? O que é a cura da neurose e também na psicose. A cura na perversão,
a priori vai se pensar o quê? Eu tô dando um curso de perversão agora, já tá cabeçando isso. Seria o perverso abrir mão do seu fetiche, entrar no jogo da vida neurótica em que a falta e a castração estão presentes todos os dias, e aí ele vai ali se neurotizar, por assim dizer. Só que isso é muito difícil, tá? E quando eu falo fetiche aqui, para talvez o meu público não tenha essa familiaridade, fetiche não é algo exclusivamente na hora sexual, que você faz algo uma vez ou outra, né? Fetiche é a exclusividade da obtenção de prazer, que é você, no caso do homem, ter um objeto, que ele é um objeto inanimado, um objeto morto, um objeto que não fala necessariamente, em que o homem vai precisar disso para viver. Ele pode ser algo que se peça na hora do ato sexual, pode ser uma cena que precisa ser repetida de forma minuciosa, né? Ou pode ser algum objeto do social mesmo, pode ser algo da sua infância, pode ser algo que houve alguma fixação na adolescência, tá? E vai ser algo que o perverso não vai abrir mão. Então, o perverso, inclusive, a gente vai entender que ele só vai sofrer de verdade quando o seu objeto fetiche for ameaçado. Então, assim, a cura na perversão, ela geralmente vai estar nesse campo, mas a gente não tem muito repertório, assim, de que, olha, conhecemos algum perverso que fez isso. Geralmente o perverso vai conseguir o que quer. Ele vai conseguir alguém para ver o fetiche com ele ou o fetiche dele, então não vai ser muito uma questão. Quem vai sofrer com isso é quem se relaciona com ele, que dizem que costuma ser bem difícil. Temos aqui a neurose, a psicose e a perversão são estruturas que conseguimos tratar somente com psicanálise ou precisamos de medicação. Boa pergunta aqui da Ana Maria Carvalho Dias. Olha, a psicanálise ela não é inimiga, né? É sempre bom pontuar isso, ou pelo menos o psicanalista não é inimigo da neurociência, da biologia, nós não somos negacionistas, anti-ciência, isso seria uma imprecisão intelectual, histórica, que a psicanálise nunca participou. Freud foi um homem da ciência, um homem do seu tempo. Lacan tentou todas as formas de reinserir a psicanálise no discurso científico. Então, nós não somos contrários a isso. A diferença é que nós temos o nosso recorte, né? Então, você tem, por exemplo, o que a neurociência vai pontuar, o que a biologia vai pontuar do campo genético. Nós abraçamos isso e vamos agora para o nosso campo, que, por exemplo, é o campo da linguagem, do inconsciente, da palavra. Então, assim, não é a priori, não necessita de medicação, tá? Mas nós vamos vendo a particularidade de cada caso, né? Ou seja, se você está com um paciente, eu sempre falo isso, ele está há 3 semanas que não dorme, ele mal come, olha, você precisa dormir, você precisa comer, você precisa ter um mínimo das suas atividades fisiológicas em dia, para que você consiga fazer o tratamento psicanalítico. Então, a priori não necessita, tá? Mas é importante a gente ver caso a caso, principalmente nos casos de psicose também, se o delírio está muito acentuado, como está a relação com a realidade, tudo isso é bem importante. A pergunta aqui da Ângela também, qual fase os indivíduos de cada estrutura ficam fixados? É possível dizer ou varia? Varia, tá? Existia uma certa preciosidade na teoria freudiana que entendia assim, porque o Freud ele gostava de explicar as coisas e de ser um pouco um mestre dos magos, assim, né? Então, vai acontecer isso dessa idade, você sofre por causa disso. Então, o Freud ele explicava e interpretava muitos sintomas, né? Tudo bem, isso não é um erro, mas era uma forma de ser. O que nós sabemos? Não tem como nós precisarmos. Vai ser com 12 anos, com 5, com 4. O que nós sabemos é esse primeiro campo da infância, né, e também da pré-adolescência, adolescência, até o início da juventude, eles são muito importantes, porque são momentos em que você literalmente está formando a sua identidade. E é ali que você está um pouco mais suscetível às formações, porque você tem menos repertório. Um adolescente, quando você escuta um adolescente falar, por exemplo, do mundo, dos amores da vida, você vai ver que geralmente é muito exagerado, né? Eu estava atendendo uma pessoa que falou assim, quando eu tinha 15 anos eu morri de ciúmes por alguém. Essa pessoa tem quase 40, eu perguntei assim para ela, e aí, hoje você olhando essa situação de passado 30 anos, o que você acha? Ridículo. Então tem esse lugar, o adolescente ele tem menos repertório. Por ter menos repertório, ele está mais suscetível a se entregar, né, para alguma coisa, para uma ideia. Então nesses momentos assim da infância, pré-adolescência e adolescência, eles são muito importantes, porque é aí que você vai se entregar, né, para ideias, para cenários, para imagens, sem ter um grande repertório, se aquilo é o melhor para você, sem passar pelo processo da maturidade, da perda necessariamente. Então, assim, não tem algo propriamente dito, tá? Você pode, inclusive, na fase adulta mesmo, na fase da velhice, desenvolver uma série de sintomas, uma série de enfim, manifestações ali, como a gente fala.
Mas indiscutivelmente a infância, para a adolescência e a adolescência vão ser bastante presentes. Olha só, tem uma pergunta aqui, duas perguntas aqui que uma colabora com a outra, né? Como saber em qual estrutura o paciente se encaixa? Ele pode transitar mais de uma estrutura. Se vocês forem se lembrar, no começo da live, para quem estava aqui desde o começo, eu disse que a ideia de estrutura como nós temos hoje não foi necessariamente desenvolvida por Freud nem por Lacan, mas sim pelos pós-freudianos, pós-lacanianos, e eu também expliquei como eles entendem. Como costuma-se ter a transmissão, vai se entender que essas estruturas são fixas. Portanto, o neurótico será sempre neurótico, o perverso, psicótico, psicótico, e assim segue. Eu não trabalho com essa linha, porque, como eu disse anteriormente, eu estou um pouco mais alinhado ao que o próprio Lacan pensou, e ele submeteu os seres humanos à grande estrutura de linguagem. O que é a grande estrutura de linguagem? Quer você queira, quer não, de uma forma que você foi inserida, exilado, como vai dizer o Heidegger, ou invadido por ela, né? Você participa da linguagem. E a linguagem é o quê? É esse grande complexo de informação, transmissão, tudo que envolve o campo da comunicação. E se envolve o campo da comunicação, envolve o campo da nomeação, envolve o campo do sentido. Então, nós estamos aqui dentro de uma linguagem, a linguagem virtual. Eu estou aqui num lugar, vocês estão em outro, isso aqui é uma rede social, eu estou comunicando numa língua que pertence à linguagem, que é o português, né? Brasileiro, né? Como eu sempre gosto de falar, que é diferente do português de Portugal, que é diferente do português africano, e assim segue. Então, todos nós estamos inseridos nisso. E tudo que nós conhecemos porque estamos na linguagem. Né? Porque, eu sempre posso falar, você conhece Deus porque do jeito que você conhece, porque você ouviu falar dessa forma. Você conhece, quando eu falo esquerda e direita no Brasil, você vai ter uma forma de pensar porque foi inserido nesse contexto. Então, todos nós estamos dentro da estrutura de linguagem. E a linguagem, ela é como se fosse um órgão, como vai dizer o outro autor, vivo, né? Que sempre vai se atualizando, sempre vai se renovando. E de forma até que escapa o nosso controle. Eu sempre dou esse exemplo em aulas. Como é que você mensura quando um meme surgiu? Quando uma gíria surgiu? Quando é que você deixou de falar mano aqui no Paulista e começou a falar peste, sei lá? Quando é que você começa a mudar um pouco a sua forma de falar? Tudo isso é muito impreciso. É como uma água escorrendo da sua mão. Você não vai conseguir pegar aquilo. Então a linguagem é algo muito vivo. Dessa forma, nesse sentido, o que eu entendo? Né? Que é uma imprecisão você entender o seguinte: bom, independente do que pode acontecer na sua vida, falando para um paciente, você terá essa estrutura para sempre. E tem outra questão. O diagnóstico em psicanálise, ele em tese, deveria ocorrer de uma forma concreta no final da análise. Né? Eu só tenho uma noção do que aconteceu quando a coisa acaba. Isso vale para todas as experiências na vida. Você quer entender uma experiência que você teve, tem que esperar essa experiência acabar, e aí você retroage e lê essa situação. Né? Eu só posso ler uma redação que acabou. Como é que eu vou ler uma redação e dar uma nota se ela nem acabou? Então, o que acontece ao longo do tratamento é nós temos hipóteses diagnósticas, que aí o analista precisa ter para saber como trabalha. Agora, a certeza do diagnóstico você vai saber quando a análise termina. E imaginem vocês aqui, pensem comigo, vocês estão atendendo alguém em que vocês têm uma hipótese bem pontuada de que é um neurótico obsessivo clássico. Esse neurótico obsessivo clássico tem todas as suas formas de defesa, tem suas superstições, tem sua relação de desejo zerado com, né, tem relação com o desejo morto e tudo mais. Ele perde a mãe dele na frente dele. Ele sei lá, tá casado e o seu relacionamento tem um relacionamento extraconjugal e aí a vida muda. E todas as características que ele estava te trazendo mudam. Porque literalmente ele passou por cenas, ele passou por situações que conectaram a ele a experiência que ele não tinha a priori. Então, o analista, ele vai analisar uma parte da vida do analisando. Nós não vamos acompanhar analisando pela vida inteira. Então, esse precisar de o analisando será para sempre essa estrutura é algo que eu tenho bastante dificuldade. Entretanto, existem algumas questões, por exemplo, que elas são mais difíceis. Por exemplo, quando a gente fala da perversão, o estabelecimento do fetiche é algo que, até onde eu sei, nós nunca vimos um neurótico estabelecer um fetiche depois de tanto tempo. Pelo menos eu não tenho informação, tá? Depois de 40, 50, 60 anos, aparecer ali um fetiche.
Não quer dizer que não tenha, talvez ainda só não tenha sido observado. Porque essa noção que eu trouxe para vocês é algo que eu gostaria que ficasse bem marcado, tá? E é a forma como a psicanálise se posiciona de forma científica mesmo. Um cientista que usa sumariamente ali muito da lógica matemática, ele se utiliza da seguinte ideia na matemática, guardem bem isso. O que é impossível para a matemática? O impossível para a matemática é aquilo que ainda não foi descoberto, enquanto uma resolução. Então eu posso ter um problema e que eu não sei a resolução. Isso é impossível por enquanto. Eu vou trabalhar, eu vou desenvolver para que talvez um dia isso não seja mais impossível. Só que a observação que eu tenho hoje é essa. É a mesma coisa na psicanálise. O psicanalista vai trabalhar como matemático nesse sentido, como um cientista. Então, eu posso não ter a informação agora. Não tem problema nenhum. Talvez não tenha sido observado ainda. Então, eu preciso de mais tempo de observação. Eu preciso de mais tempo de clínica. Eu preciso de mais tempo de estudo. Então, essa ideia do analista como alguém que está num trabalho científico constante de descoberta do que não se sabe, mas que se intui, mas que se fundamenta, é algo muito bacana, muito preciso, é a forma, por exemplo, como eu trabalho. Então, quando você tem casos mais complexos, né, que a gente tem hipóteses mais ali fora dessa tripartição, como o caso da loucura, o diagnóstico da loucura é um diagnóstico que precisa de um bom tempo de análise, né? E que para quem está chegando agora, a loucura é um diagnóstico completamente diferente da psicose, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então leva muito tempo, você precisa ali de um bom, até um nível de comparação, né? Para saber como que alguém vai ser enquadrado ou não. Bom, eu tenho aqui só mais um pouquinho de tempo, deixa eu ver aqui algumas perguntas, tá? Olha aqui, a Patrícia colocou aqui: o perverso não procura análise. Patrícia, isso é uma coisa também bastante imprecisa, tá? Eu tenho trabalhado isso nos cursos, nas aulas. O perverso não procura análise, ou o analista que não sabe reconhecer o perverso, ou a perversa. Eu estava dizendo na aula de semana passada o quanto que muitas mulheres, elas têm todo no discurso teórico embasado da psicanálise o enquadramento da perversão, mas analistas, homens e mulheres, não enquadram elas como perversas. Por quê? Porque são mães fazendo o melhor para o seu filho, porque existe até uma ideia em alguns grupos, alguns setores, de que, por exemplo, mulheres não podem fazer mal a pessoas, as mulheres não podem ser sádicas, as mulheres nunca vão ter, não vão ter essa maldade, essa violência que está tão incutida nos homens, por exemplo. E muitas vezes isso passa batido. E eu volto a pontuar, tem uma coisa que me faz perder um pouco o cabelo que eu tenho, né? Que assim, muitos analistas nunca entram no campo da sexualidade que estão analisando. Então eles não perguntam. Você vai descobrir um fetiche quase sempre se você perguntar da vida sexual do seu analisando. Se você não pergunta, você não vai saber. Se você não vai saber, às vezes você está atendendo um perverso por 10 anos e não sabe. Então eu sou bastante descrente que o perverso não vem análise. Eu tô mais no campo de que a gente não sabe analisá-los. Legal, Darlan aqui. A Carol vai dizer: entendo que as estruturas são fixas, mas que são apenas predominantes, o que significa que o sujeito pode ter discurso e sintomas de outra estrutura. Sim, não há dúvida. Falei hoje, Henrique, na supervisão, Sabrina vai colocar. Mais alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que quer pontuar? Deixa eu ver. O Vinícius colocou: pensar o social também como algo que se instaura no inconsciente, não coletivo, mas aquilo que marca o sujeito, não há dúvida, né? A gente não está sozinho na vida, né? Deixa eu ver. Se ficou alguma coisa ainda não esclarecida, vocês me falam. Cadê? Bom, eu acho que por hora não tem, né? Deixa eu ver se mais alguém tem mais alguma pergunta. Concordo, Giana. Bom, então eu vou encaminhar minha fala aqui pro final, até porque a gente... bom, enfim, não tem tanto tempo assim, né? Daqui a pouco vai colocar. Tá. Então eu vou finalizar com essa frase, essa pergunta do Júlio. Pode falar um pouco sobre elementos caracterizadores da psicose? Posso. O que diferencia? Então, eu acabei não respondendo, né? Deixa eu comentar aqui, fez a pergunta de uma outra pessoa aqui. Eu já respondi a Arlan também. Como é que a gente diferencia a perversão, neurose e psicose de forma mais basilar? Lembrem-se, isso é a forma como você se posiciona diante do outro, né? E aqui o outro vocês podem entender como uma linguagem, tá? De forma bem basilar. Nós vemos o seguinte: um neurótico é alguém que vai estar sempre em conflito.
Esse conflito vai ser o que Freud apontava entre forças opostas. O neurótico vai estar sempre tenso entre a realização de um desejo e a preservação de uma imagem. A realização de um desejo também vai estar associada ao outro, não existe liberdade individual, desejo meu, desejo de essência, a psicanálise não trabalha com essa ideia. E a preservação de uma imagem que também vem do outro e que tem algo de idealizado. Então, eu vou manter uma imagem que eu sou elogiado. E geralmente o desejo, ele, quando realizado, não leva elogio nenhum. O desejo ele é o mais além da demanda, o desejo é algo extranormativo, o desejo é inútil, mas indispensável. Então, o neurótico é alguém que vai estar em conflito entre forças opostas, entre a realização de um desejo e a manutenção de uma imagem. Tem algo também muito próprio da neurose, que é o desqualificar, o desdenhar do próprio desejo. O neurótico abre mão do desejo de forma muito fácil. O neurótico vai se defender, vai racionalizar, vai pensar muito, vai entender que não vale a pena, não vai viver aquilo que tanto fica falando para o analista, que se tivesse coragem, se tivesse isso, se fosse mais jovem, se tivesse tal, conseguiria. Então a gente vai ver o neurótico, ele vai ter uma redoma de proteção em relação a esse desejo, tá? Sumariamente, a neurose é subdividida, né, entre o campo da histeria, da obsessão e da fobia, em que na histeria vai ter uma predominância na relação de ser objeto de desejo do outro. Então, o que é um histérico? O histérico é quem sempre se pergunta, o outro me deseja? O outro me quer? Se o outro me quer, eu estou vivo. Se o outro me deseja, a vida é boa. Se o outro não me deseja, eu entro num estado bastante difícil. Né? O histérico tem que estar sempre ali, não sabendo o que deseja e apostando que o outro sabe o que ele deseja. Como eu gosto de pontuar, né? O histérico é aquele que abre a geladeira na casa de alguém, olha o que tem dentro da geladeira e pergunta para o outro o que eu quero comer. Né? A neurose obsessiva é entendida como alguém que vai racionalizar demais em relação à sua vida, vai ser um funcionário do outro, vai tentar tapar sempre todas as faltas do outro. Então, o obsessivo é aquele que, ou obsessiva, você fala, eu estou com sede, sem pedir, ele entende isso como uma demanda, como uma obrigação que ele tem que fazer, porque ele não pode deixar o outro em falta, e vai lá prontamente te dar água, porque você não pode ficar em falta, porque se você ficar em falta, eu vou questionar minha vida, e eu não quero questionar minha vida mais do que eu já questiono. E a fobia, necessariamente, é quando você estabelece, elege um objeto, em particular, em que ele vai ter uma função de estancar a angústia. Então, o fóbico é quem elege um objeto para ter medo, e nesse medo ele evita algo muito pior que a angústia. Neurose. Perversão, perverso ou perversa é alguém que vai ter uma vida completamente normal em muitos lugares, só vai ter uma diferença fundamental, que é o estabelecimento de fetiche, que no homem vai ser esse objeto, como já falei, que pode ser tanto a nível sexual ou social que você vai encontrar, e que é uma exclusividade, né, como já pontuo bastante nas aulas. O caso de um homem que precisava, comentaram no nosso workshop, né, que ele precisava para ter relação sexual com a sua mulher, namorada, que ela vestisse uma roupa de boxe, fingisse estar no ringue, sempre com a luz mais ou menos apagada, e aí ele conseguia transar. Só assim ele tinha. Ou o caso de uma outra pessoa que para transar precisa que a mulher esteja fumando, precisa que use uma capa de chuva, enfim, são atributos, né, que vai ter ali. A mulher perversa tende a ter a mesma lógica, mas em dois lugares. Ou esse fetiche vai ser com o filho, com a filha, ou o próprio corpo, colocando o corpo como masoquista ali, como, né, objeto de fetiche para o outro. Então isso é um perverso. O psicótico, né, agora respondendo de forma mais direta, ele é caracterizado por alguém que teve uma falha ou uma perda no que Lacan chamava o nome do pai, que é um significante muito importante. Esse significante é responsável por dialetizar a relação dele com a mãe. O que é dialetizar a relação com a mãe de forma bem simples? Tem a mãe e tem um filho. A mãe diz: eu quero que você seja isso. Quando não há um terceiro, que pode ser um pai, um cuidador, Deus, o Lula, não tem alguém que diz: filho, você não precisa ser, filho seja de outra forma, a criança fica só com o olhar da mãe, fica só com o discurso da mãe. Então é uma simbiose materna muito grande, e que depois, quando essa criança, adolescente, adulto, for inserida na linguagem, ela vai perceber que a linguagem não concorda 100% com a mãe. E aí haverá um rompimento muito grande, uma lacuna. Eu sempre gosto de pontuar, o psicótico é como se fosse alguém que tivesse aprendido o alfabeto brasileiro de A a Z, só que ele não tivesse a letra S. Imagina você viver um mundo em que você não pode usar nenhuma palavra que tenha a letra S.
Você consegue viver? Consegue, mas vai ser muito mais difícil. Imagina, nem consigo imaginar. E nisso, para quem fez a pergunta, a psicose vai ter outros tipos de sintomas, né? Os sintomas na psicose vão estar na hora do delírio, tá? O que é o delírio? O delírio é uma ideia exagerada sobre alguma coisa na qual eu tenho certeza. O neurótico pode delirar. Delira de ciúmes, delira de insegurança, delira de raiva. Mas em algum lugar ele duvida. Em algum lugar ele sabe que ele não consegue viver sem. O psicótico, ele tem certeza que o outro está lá embaixo. Eu moro aqui num prédio, eu não vou sair aqui de casa porque eu tenho certeza que alguém está esperando para me matar. Então eu saio, né? Eu sempre gosto de pontuar. O psicótico, ele vai ter um problema que ele é social. Olha de novo o social. Ele é público e a resolução é privada. Então, tá tendo eleição no Brasil, eu descobri que querem matar o Lula. Problema público, da política, polícia. Quem tem que resolver? Quem é que salva o Lula? Eu. Não é você, não é o outro, não é eu que tenho que resolver esse problema. Então, é um problema a nível público que é resolvido de forma privada. Aí você tem tipos de delírio. Você tem o delírio da megalomania, que é quando a pessoa tem uma ideia narcísica de si exagerada, em que todo mundo tem que saber. O megalomaníaco, ele é bom e ele não se contenta em ser bom. Todo mundo tem que saber que ele é bom também. Todo mundo tem, ele é uma pessoa que é fixada no palco. Sempre tem que estar nos holofotes. E sempre tem uma ideia de grandeza muito grande. Não se contenta em ganhar X mil, tem que ganhar mais do que todos. Não contenta uma empresa, tem que ter 30. Não se contenta em ter uma igreja, tem que ter 30. Tem que ser sempre a mais, num lugar de unicidade que nunca vai alcançar. Você tem, por exemplo, o delírio da erotomania, que é quando você tem um objeto amoroso que esse objeto amoroso, que você não tem relação, muitas das vezes, ele é suficiente para a sua existência, né? Ele garante a sua existência. Como eu lembro, por exemplo, de um caso de uma moça que fala da sua avó, que a avó é completamente apaixonada por um radialista aí da cidade dela, um pastor radialista que fica todos os dias de manhã pregando, e essa mulher fala, ele está pregando para mim, ele está dizendo para mim, ele vai me pedir em casamento. E o pastor não tem a menor ideia da existência dela. Então a erotomania é um delírio amoroso, por excelência. Você tem outros tipos de delírios também, você tem outras manifestações de psicose, como a paranoia, né? A paranoia é essa certeza da mensagem do outro. Então o paranoico nunca vai se livrar da sua paranoia, senão ele deixa de ser paranoico. Mas é isso, é o grau da certeza. Eu sei que eles estão me ouvindo, eu sei que está aí. Geralmente a paranoia ela vai ser desenvolvida para um delírio de ruído, quando só ele está escutando um barulho, quando só eu escuto uma coisa. A psicose ela é uma posição em relação ao outro de exceção, né? Então só eu estou vivendo isso, só eu sei a resposta. Quando você escuta alguém delirar, geralmente você vai encontrar essas características, né? Você tem esquizofrenia, que é até uma relação mais sofisticada ainda, em que você pode produzir uma ou mais personalidades e que vai ali ter um desacordo, né? um desnó, se é que essa palavra existe, entre o que o Lacan chamava de imaginário e real. O corpo fica espedaçado, você vê o psicótico muitas vezes reclamar, dizendo que tem uma certa literalidade na linguagem. Então ele pode ser despedaçado, o corpo dele pode sumir a qualquer momento, enfim. Sumariamente essas diferenças, tá? A neurose e a psicose, elas são bem assim antagônicas, você consegue ter uma clareza maior de quando você está tendo um neurótico e um psicótico. O perverso, como eu falei, se você não descobrir o fetiche e algumas formas ali da relação com o outro, muitas vezes fica mais difícil de saber, tá? Eu vou só responder por fim o Darlan. É correto afirmar que o perverso não sente como dele angústia? Ele só sente angústia quando o seu objeto de fetiche está ameaçado, né? Aí ele pode sofrer, tá? Sofrimento de luto, perda de alguém, tudo isso acontece. Agora, angústia, como o neurótico tem, como o psicótico tem em outro nível, se dá quando o seu objeto de fetiche está ameaçado. Aí entra em algo bastante complicado. O neurótico é apaixonado faz por um perverso, bom, enfim, eu já não sei. Como secretarial alienado, última pergunta aqui da Aline, né? Secretarial alienado é um conceito lacaniano, tá? Que tem mais desenvolvimento no pós-lacaniano, justamente com a escola libleriana, e basicamente consiste em você adotar uma posição um pouco mais ativa do ponto de vista da sua existência para com o psicótico, né? De você, o analista geralmente quando está diante do neurótico ele é mais recluso, ele não fala tanto da sua vida. É relativamente importante você
existir para o psicótico, para ele ter uma formação de imagem com você. E você entra num lugar ali em que o trabalho com a psicose não é o quanto você vai ficar questionando o delírio dele, né? Eu já até trouxe uma supervisão recente nisso. Olha, a gente não tem um polígrafo ali para saber se está falando a verdade. Não interessa pra gente se você foi, onde você foi, o que você falou. Eu trabalho com a palavra. Eu não trabalho com... Não tem câmera na sua vida, não tem interesse também, não deveria interessar, né? Então, assim... O secretarial alienado é você não questionar o delírio dele de forma concreta, você está falando a verdade ou não, não minta para mim. Isso um analista não deve ter esse tipo de vaidade. Agora, é deixar esse delírio ser trabalhado com pontuações e ver o que esse delírio está tentando responder. Porque todo delírio é uma tentativa de solução de problema, né? E um problema que faz com que o psicótico ele sofre de não conseguir avaliar o porquê ele sofre. Então isso vai ver o delírio. O delírio vai ser essa forma exagerada de tentar explicar o porquê ele sofre, né? Bom, enfim, vou encaminhar minha fala para o final, relembrando a todos que nós teremos o evento no final do próximo mês, de agosto, em Feira de Santana, na Bahia. Tá? Vai ser um evento bem legal, eu vou fazer uma abertura sexta-noite, daí sábado o dia inteiro, eu vou falar no início, né, sobre o que é a psicanálise lacaniana e como trabalha um psicanálise lacaniano. Então, se você tem interesse aí, confira. Depois vamos ter oficinas de Winnicott, psicossomática, vamos voltar a muitos desses assuntos. Se você gostou dessa live, eu não sei se aqui dá pra vocês, não sei se isso aqui vocês curtem, não sei o que dá pra fazer. Mas enfim, se vocês gostaram, muitos dos assuntos que eu abordei de forma bem preliminar aqui, eu vou abordar no evento e também com a colaboração de outros profissionais. Então, vai ter aqui o instituto que leva meu nome e está colocando já. Participem, tá, desse simpósio. Eu creio que daqui 2 semanas eu vou estar voltando aqui com algum outro participante do evento para já apresentar vocês, para a gente já ter mais um contato mais próximo pro evento. E é isso, senhoras e senhores. Eu agradeço aqui a todos. Nós tivemos uma audiência bem bacana. A Celina Andrade, planejando estar presente, que legal. A Graciela Gomes. Que bom, Graciela. Lembro de você. Veja se você pode ir, né? Mora na Bahia. Maria Eduardo, última live. Muito obrigado. Né? Maria Hungria, gratidão. Consultório Superar, sucesso. Muito obrigado. Olha, hein? Parabéns, mestre. Obrigado, Sueli. A Higiena coloca o delírio é muito interessante e criativo. Exatamente. Tem que ter muita paciência, mas vale muito a pena. Que bom, Graciela. Espero que você consiga ir. Carol também. Gil, né? Aguardando a turma de agosto. Ah, que legal, você vai entrar na sua turma de agosto. Nós estamos abrindo uma turma de formação em psicanálise em agosto, tá? Quem quiser ter interesse também pode falar comigo. Parabéns, uma audição linda e muito bem fundamentada, que legal. Shirley também. Foi muito rico, obrigado, parabéns, obrigado, Daniela. Daniele. Bom, é isso, queridos. Eu espero que tenha sido proveitoso. É um tempo muito curto, é rápido, né? A Cris vai dizer, vem para o Rio Grande do Sul, é isso? Olha, Cris, nós vamos para onde nos convidarem, tá? Então, se você tem uma proposta, uma escola, um projeto... Ah, Sandra, que legal, Sandra, muito bom vê-la, minha querida. Voltando, se vocês têm um projeto, uma escola, uma ideia de palestra, uma ideia de curso, nós estamos à disposição. Nós já fomos até agora para a Feira de Santana, fomos para Paris também, né? É engraçado falar também, né? Às vezes eu esqueço, fomos para Paris, para a feira, e evidentemente tivemos nossos eventos aqui em São Paulo, Pernambuco, Chile. Talvez em novembro aconteça algo em Pernambuco, tá? Para Minas também, que legal, Carol, um desejo que bastante meu também de ir para Minas. Belém, olha que legal, nunca pensei em Belém. Então, bom, havendo interesse, projeto, nós estamos muito abertos, tá? A continuar aí disseminando a psicanálise a todos os interessados, tá? Então é isso, meus queridos, obrigado pela audiência, espero encontrá-los, Curitiba também, estamos com as portas abertas, espero encontrá-los em breve. E eu não sei se essa live, eu não sei, bom, eu vou ver com o Thiago sabe, né? Como é que eu gravo isso aqui e tudo mais, mas depois aí vocês podem comentar no privado comigo o que vocês acharam e tirar maiores dúvidas. Fortaleza também, Ceará, um lugar maravilhoso, sem dúvida alguma. Obrigado, queridos, um ótimo fim de noite para vocês e nos vemos em breve aí no Instituto, no Prof e também na vida. Obrigado e uma boa noite. Boa noite.